A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo guarde os nossos corações das corrupções do mundo. Vamos para mais um momento de reflexão na poderosa palavra do nosso Pai, o Evangelho genuíno do nosso amigo Jesus Cristo, que é pregado única e exclusivamente aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar mais umas doutrinas de homens corruptos de entendimento, mais uma delas. E essa se refere a quando o homem diz que a lei era só para os antigos, só para o povo de Israel. Agora é Novo Testamento, agora eu vivo na graça e outras coisas mais. Se a lei era só para os antigos, nós não somos da descendência de Abraão. Se a lei era só para os antigos, não podemos mais usar o Antigo Testamento para pregar. Se a lei era só para os antigos, então por que tu dá o dízimo e ofertas alçadas? Os dízimos eram só para os antigos. Isso eu tenho certeza. Nós também vamos falar sobre esse assunto. Precisamos ser breve, porque essas pregações específicas sobre esses assuntos duram no mínimo 50 minutos para poder ficar bem explicadinho. Nós vamos ser breve aqui nesse momento, porque vão ter momentos que nós vamos aí estar em locais ensinando essas coisas de como vocês precisam viver de forma a agradar a Deus e alcançar a salvação e a vida eterna. Vamos começar em Mateus 5:47 e Mateus 5:17, desculpa. E Mateus 5:17 diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus veio cumprir toda a lei, ele cumpriu com exatidão. E abrogar é fazer cessar a existência de uma lei em sua totalidade. Invalidar, anular, revogar, abolir. Então, isso é abrogar. Então ele diz que ele não veio anular. Até porque nós sabemos que ele não veio anular, né? Está escrito em Marcos 12. Nós vamos ler o 29 ao 31 e depois nós vamos ler Mateus 22:40 na sequência, porque a palavra de Deus ela está cifrada e ele decifrou para nós e agora nós estamos aqui compartilhando com todos vós. Quem quiser ouvir e colocar em prática vai alcançar a salvação e vida eterna. Quem ouvir e não colocar em prática vai ser como um homem insensato que firmou a sua casa sobre a areia. Só estou aqui para lhe entregar as mensagens, os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, ordens, preceitos, leis e mandamentos é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. São todos mandamentos de Deus que devemos cumprir. Então, nós precisamos amar Deus acima de tudo e cada um deve avaliar a si mesmo, mas sabemos que vós todos não amam Deus acima de tudo. Tem o trabalho, a casa, a família, tudo na frente de Deus, depois de Deus. Geralmente procuramos Deus quando estamos em apuros. Meu Pai sabe de todas essas coisas. Me perdoem por isso. Também está escrito aqui em Romanos 13, vamos ler 8, 9 e 10.
está escrito: a ninguém devas coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Então, o que nós acabamos de falar é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, você precisa amar o próximo como a si mesmo, e o próximo não é o que está pertinho de você, é qualquer pessoa nos quatro cantos da terra. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Infelizmente, nós não amamos o nosso próprio como a nós mesmos, porque nós nem nos amamos a nós mesmos, né? Para nós amarmos a nós mesmos, nós precisamos desejar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, amar a Deus e a Jesus acima de tudo e de todos. No versículo 10 diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, se você ama, você cumpre a lei. É o que está escrito. E não sou eu que estou falando, eu só preciso sincronizar as referências. As referências bíblicas, elas estão cifradas e papai decifrou para nós e agora nós estamos compartilhando com aqueles que quiserem ouvir e colocar em prática. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, Jesus está falando, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, dentro das próprias congregações, as pessoas ficam fazendo fofoca uma contra a outra, falando mal uma contra a outra, uma olhando atravessado a outra. Nessas igrejas aí, as pequenas e as grandes, tem pessoas que nem se falam a paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus tem que ser para todos, né? Em todos os lugares que nós fomos e falamos com qualquer que seja a pessoa, nós temos que saudar com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nem dentro das igrejas as pessoas amam elas mesmas. Também vamos ler aqui no 14, 21 e 23, que está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, para você ser morada de Deus, Jesus e o Santo Espírito, você tem que guardar os mandamentos. Infelizmente, todos vós nos quatro cantos da terra não guardam os mandamentos, não guardam o santo dia, santa ceia com pão com fermento, pagam o dízimo, que é doutrina de homem, ofertas alçadas, estão conectados com o mundo, cometem imoralidade sexual, casamento ilícito e muitas outras coisas que papai nos ensinou e nós vamos compartilhar com todos vocês que estiverem dispostos a ouvir e a colocar em prática. É o que está escrito. E eu não estou falando. Ainda no profundo aqui, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, ou seja, guardar o mandamento. Certo? Guardei a sua palavra no meu coração. Lembra que está escrito no Salmo 119? E meu Pai o amará. Então, para você ser amado de Deus, você tem que guardar os mandamentos. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, viremos e faremos está no plural, ou seja, Deus, Jesus, o Santo Espírito vai fazer de você templo santo de Deus. E para finalizar essa parte, nós vamos ler aqui o 15:10, que está escrito: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então tem que guardar os mandamentos para permanecer no amor. Então não adianta começar a guardar os mandamentos e depois parar de guardar os mandamentos, né? Agora, que mandamentos são esses, além dos que nós
acabamos de ler. Infelizmente vocês usam a versão NVI, ela está meio que distorcendo a palavra de Deus. Por isso eu sempre aconselho usar o meio da revista corrigida. E quando nós vamos examinar as escrituras, nós temos que ver as conjugações verbais, as colocações das palavras, os significados. Então, nesses 7 anos e meio de aproximadamente 14 mil horas de estudo de Bíblia, quando eu estudava, papai sempre me induzia a fazer certas coisas, como olhar a conjugação verbal. E o que nós aprendemos? Que quando a conjugação verbal está no modo imperativo afirmativo, é uma ordem. Aqui, ó. Imperativo. Que ordena, que governa, que tem caráter de ordem, que manda com autoridade, que considera a ação como objetivamente necessária e não está submetido a nenhuma condição exterior ou contingência subjetiva que possa revogá-la. Então, quando os verbos estão no imperativo afirmativo, é uma ordem que temos que cumprir. Você quer vir para Jesus, quer começar a caminhar com Jesus, tem que cumprir essas ordens que Jesus disse, senão você não é nem filho de Deus. Teu nome não está escrito nem no livro da vida. Você não guarda os mandamentos como nós acabamos de ler. Existem muitos verbos no imperativo afirmativo. Podemos começar com Marcos 16:15. Todos nós conhecemos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O verbo ide, de ir, e pregar e de pregar, está no imperativo afirmativo e é uma ordem, não é uma opção. Se você está lá na igreja, você tem que ir pelas ruas e pregar o evangelho. Claro que você tem que se capacitar e comer Bíblia primeiro, né? Não adianta você ir para a rua e começar a pregar o evangelho se você não se capacita, ou deixar Deus te capacitar e te estruturar. Mateus 6,33 está lá: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai também está no imperativo afirmativo. Geralmente, o que eu percebi nesses estudos é quando o verbo termina em ai, ele significa que ele está no imperativo afirmativo. Ó, no 7 diz, Mateus 7:7, esse aqui a gente conhece, né? Todos esses nós conhecemos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Todos esses verbos estão no imperativo afirmativo e é uma ordem. Também o 16:24, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Isso também é uma ordem. O verbo renunciar, o verbo seguir e o verbo tomar, todos eles são ordem. Vai lá e confere, olha a conjugação verbal no site de busca lá, ele pode te ensinar isso, foi assim que eu aprendi. Vou ler mais uma aqui só para finalizar essa parte, porque são inúmeras. Tem mais duas que eu quero ler. Mateus 26, aqui é no momento da Santa Ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos. E disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Então, o tomai, comei e bebei está no imperativo afirmativo, é uma ordem. Isso não significa que você participa da Santa Ceia e que você está salvo. Você está puro dos seus pecados. A Santa Ceia tem que ser com pão, asmos. Nós também vamos falar sobre essas coisas aqui. Agora o derradeiro dessa parte, porque são muitos verbos no imperativo afirmativo no Novo Testamento, ou seja, muitas ordens que devemos cumprir. Está dizendo aqui, ó, Mateus 28, 18 e 19. 19 ao 20, mas eu vou ler o 18 também. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo:
é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então é uma ordem. Todas as coisas que Jesus nos ensinou aqui nos evangelhos, nós temos que compartilhar com as outras pessoas para que elas possam ser alcançadas e da maneira correta, não da maneira errada que os homens corruptos de entendimento ensinam para vocês. Amém? Para finalizar essa parte, nós vamos numa parte muito profunda agora. E essa parte aqui é Jesus aperfeiçoando a lei. E onde é que ele aperfeiçoou a lei? No Sermão da Montanha. Só você ler lá o Sermão da Montanha, que você vai ver Jesus nos ensinando um monte de ordens, leis e mandamentos. E ele aperfeiçoou a lei. Eu vou ler alguns versículos aqui, que eu já marquei. Então, vou ler primeiro o 21 e o 22, Mateus 5. Ouviste que foi dito aos antigos, ou seja, o Antigo Testamento: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E nós sabemos que tinha que ter testemunha para testificar que a pessoa matou. Se não tivesse testemunha, a pessoa estaria livre. Agora Jesus vai dizer, eu porém vos digo que, agora é no Novo Testamento, tá? Jesus aperfeiçoando a lei. Qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Isso aí muitas pessoas falam, crente e não crente, chamando as outras de louco. Então, antes era se matar e, claro, tinha que ter testemunha. Agora, se você fizer qualquer dessas coisas, não precisa ter testemunha porque Deus está vendo todas as coisas. Agora eu vou no 27 e 28. Ouviste que foi dito aos antigos, ou seja, Antigo Testamento. Isso aqui é o Sermão da Montanha, tá, amados? Isso aqui é os primeiros rudimentos que todos os cristãos precisam colocar em prática. E vocês não colocam. Foi mal. Não cometerás adultério. E todos nós sabemos que no Antigo Testamento só era testificado o adultério se fosse pego em flagrante. Mas Deus estava vendo. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Então, se o varão olha para uma varoa e a cobiça e a deseja, ou se uma varoa olha para um varão e cobiça ele, deseja ele, já está cometendo adultério, não precisa ter testemunho, porque Deus conhece os nossos corações. Existem muitas outras referências aqui e nós vamos ficar só nessas duas, mas nós vamos falar algumas coisas aqui para finalizar. Como que o nosso Pai aperfeiçoou a lei? O tabernáculo era para a presença de Deus, amém? Nós somos o templo santo de Deus, para a morada de Deus. O Espírito do Senhor para os seus escolhidos, no Antigo Testamento. O Espírito Santo de Deus para todos aqueles que amam a Deus, Jesus Cristo, e guardam a sua palavra, e recebe o Espírito Santo. A circuncisão era o sinal do conserto do povo de Deus no Antigo Testamento. O dom do Espírito Santo de Deus é o sinal do novo conserto do povo de Deus. Amém? O perdão dos pecados pelo sangue de animal anualmente. E hoje Jesus Cristo, é o sacrifício vivo e contínuo que nos remiu de todos os pecados pelo seu sangue na cruz do Calvário. Somente o sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo. Jesus Cristo rasgou o véu e nos concedeu acesso ao nosso Pai. O nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. Então, precisamos comer Bíblia para nós podermos aprender todas essas coisas. E quando o homem diz, a lei era só para os antigos, ele não sabe o que está dizendo. Amém?
Vamos ficar só por aqui dessa vez. Esses tipos de ministração são de no mínimo 50 minutos para cima, para ficar bem explicadinho, porque existem multidões de referências bíblicas aqui que eu não falei para vocês. Amém? Vamos para um momento de oração, para podermos encerrar esse momento. Pai eterno, soberano Deus, graças te damos porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui nesse momento meditando na sua palavra e compartilhando com todos aqueles que estão aqui ouvindo. Que o Senhor possa quebrantar os corações duros, incircuncisos, petrificados, diamantados, para que eles possam aprender a guardar as suas ordens, leis e mandamentos que o Senhor nos deixou através do seu Filho amado Jesus Cristo, o nosso irmão, o nosso mestre. Pai eterno, soberano Deus, abençoa a nossa vida até que o Senhor venha nos buscar, para que possamos haver de ser dignos de estar de pé diante do Senhor, na grande reunião solene, nas nuvens, a noiva ataviada para o seu noivo, marido e esposo, o nosso amigo Jesus Cristo, um pai, um pastor e os seus filhos, na sua cidade santa, a Nova Jerusalém. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.